Aleluia! Glória a Deus! Boa noite. Graça e paz. Pode sentar, fica à vontade. Fiquei constrangido agora. Gente, eu estou muito feliz poder voltar aqui na Ives, com o privilégio de poder compartilhar com você da palavra num dia tão especial que é a conferência de família. Eu sei que Deus tinha essa data já marcada na agenda dele, e como é maravilhoso nós vivermos debaixo da graça e da direção do Espírito Santo. A pastora falou de referência, eu não sei quem é mais referência, né? Para mim, o pastor Vitor Hugo é referência, né? Então, e não é para mim, é para o Brasil e para o mundo todo, né? Então, eu louvo a Deus pela vida do meu amigo, o profeta Vitor Hugo. Em 2017, eu morava em Goiânia e ali eu dirigi um culto. Não era na igreja onde eu estou hoje, era uma outra igreja. E nós tínhamos ali mais de 2.000 pessoas no culto. Para você ter uma ideia, o culto era quarta-feira, começava 10 da noite e terminava 1 da manhã. Mais de 2.000 pessoas, toda quarta. E eu estava muito empolgado, porque numa época em que não tinha muitas pessoas nas igrejas assim, né, em Goiânia, e eu estava muito feliz com aquilo e vendo tudo aquilo. E aí eu levei o profeta Vitor Hugo para pregar para nós. Aí ele chegou, aí ele entrou, um louvor, uma graça de Deus derramada, uma multidão, e eu empolgado para mostrar para ele o que Deus estava fazendo. Aí ele olhou: branquinho, o seu tempo aqui acabou. Aquilo virou minha cabeça. Falei: gente do céu, eu não dormi quase uma semana. Passou 3 ou 4 meses, nós recebemos um convite para sair do Brasil, e aquilo que ele havia profetizado aconteceu, e nós fomos viver um novo ciclo, um novo tempo. E quando o ciclo encerrou lá fora, ele me ligou também e disse que estava na hora de voltar. Ainda bem que ele não está aí, que eu tenho medo de encontrar com ele. Misericórdia. Já deu. Então, pastora Sandra, leva só meu abraço para ele. Fala que eu estou bem, tá? Estou em Goiânia e estou feliz. E quero ficar lá. Pastor Tiago, mas a pastora Mariana, obrigado por sempre me receber com carinho. Pastor Natan, que me conduziu aí. É tão bom ver o pastor Mico levar aqui, mas a pastora Lília, porque eles são mentores de pastores, né? E isso é tão especial, né? Eles têm uma comunidade maravilhosa lá em São Paulo, mas são mentores de pastores, são referência, né? Quando eu comecei a igreja, eu levei o filho dele lá para ensinar a nossa equipe, né? Como trabalhar, como fazer as coisas. Então é um servindo o outro, e isso é maravilhoso. Tem 2 casais da Family, que é da nossa igreja de Goiânia, que eles vieram, né? E eles são corajosos, hein? Agora você pensa, sair de Goiânia para ouvir o pastor que ouve lá todo domingo. Não entendi. O Marcos Paulo mais a Dalila, o Cleiton mais a Cristina. Deus abençoe. Muito bom ter vocês aqui. Eu vou trazer uma palavra rápida, agora 8h30, umas 10h15, a gente encerra rapidinho. Tem a foto da minha família aí? Eu pedi para colocar, não sei. Deu certo? Deu? Está aqui. Está aí minha família, minha esposa, Susan Carla. Nós estamos casados há 26 anos. E nesses 26 anos ela me deu esses 3 presentes aí. O Christopher tem 21 anos, o Frederico tem 17, o Nicolas tem 15. Então eu já tenho, o mais velho já casou, os outros 2 adolescentes
todos envolvidos na igreja, né, servindo ao Senhor, e isso é maravilhoso. Louvo a Deus pela vida da minha família, que realmente tem feito a diferença. Temos uma família como a sua, você vai ouvir isso hoje, e nós somos imperfeitos, mas felizes. Eu não tenho meninas, né, só tenho rapazes, Deus não me deu meninas. Costumo dizer que eu tenho duas mulheres, a minha mãe e a minha esposa. Aí de vez em quando eu escrevo e põe na rede social, eu tenho duas mulheres, uma me deu a vida e a outra me deu a razão para eu poder viver. Eu senti um clima tenso. Em Goiânia chama inveja. Aqui eu... Se você respirar fundo, passa, tá? Vai dar certo. Eu trouxe o meu material. Quem não fala alguma coisa boa em casa hoje vai apanhar também. Tem que falar. Prepara o baralho. Eu trouxe o meu material e eu vou te abençoar com esse material, tá bom? Eu tô quietinho. Nem me movi. Vou te abençoar com o meu material, amém? Como? Você vai comprar, pagar e ficar abençoado. Então, esse é um livro de bolso, para você ler ele, senta e lê rápido, tá? Deus está na sua casa? É uma pergunta. Eu não perguntei se você está vindo na igreja, não é isso. Eu perguntei se Deus está na sua casa. Aí é outra coisa. Quais as características de uma casa que Deus decide morar nela, tá bom? Esse aqui é o meu livro para casais, imperfeitos e felizes. Esse livro são 10 temas diferentes. Hoje algumas igrejas já usam como curso. Tem algumas ferramentas, tem histórias, é muito legal. É específico para relacionamento, tá bom? Imperfeitos e felizes. Tem 10 temas aqui. Eu falo de sexualidade, eu falo de perdão, comunicação, finanças e outros assuntos importantes sobre o casamento. Esse livro aqui, ó, sobre Ruth, Recomece. Olha o título, Recomece. A jornada de Ruth revela que você também pode recomeçar. Tá bom? Eu falo sobre recomeço. Você não fica velho no dia do seu aniversário. Você percebe que envelheceu quando suas lembranças são maiores que seus sonhos. Existem coisas que precisam ser deixadas para trás. Começar é fácil. Recomeçar não. Porque no recomeço tem escombros. No recomeço tem marcas, tem feridas. No recomeço tem traumas. Por isso que pouca gente quer recomeçar. Então aqui eu te ensino, dentro da história de Ruth, sobre recomeço. Se você conhece alguém que está vendo luto, perda, alguma coisa assim, vai ser muito bênção, tá bom? Esse aqui é para a família, lute pela sua família. Aqui eu conto a história de 3 famílias da Bíblia, 2 que deram errado e uma que deu certo. Então tem 3 lições incríveis para você e para a sua casa, tá bom? Serve para jovem, para adolescente, para tudo. Lute pela sua família. Essa aqui é sobre Jonas, ó, uma pregação sobre Jonas. Você vai amar isso aqui. Desperte-se para o chamado. Você sabe que não é você que tem um chamado, né? É o chamado que tem em você. E às vezes Deus precisa nos tratar. Deus prefere nos ferir do que nos perder. E geralmente Deus nos fere na área que Ele vai nos usar. Então todo o processo na vida de Jonas, ele ir para a água, para o peixe, ele passar por tudo isso faz parte do processo de Deus na vida dele. Então se você tem um chamado, se você tem sido inquietado por Deus, o nome Jonas significa pomba. Por quê? Que um pai colocaria o nome do filho de pomba? Porque era o mensageiro da época. As pombas levavam mensagens. Então o pai olha para o menino e pensa, o destino dele é ser um mensageiro. Quando Jonas entra no barco e vai para o porão do barco, é como se ele tivesse uma gaiola. É uma ave numa gaiola. Tem gente que nasceu para voar, mas está preso, tentando fugir de Deus. Grave o que eu vou te falar.
O pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não te colocou. O pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não quer que você esteja. Esse livro aqui é de confronto. Para terminar, esse aqui sobre Judas Iscariotes. Olha o tema. Não perca a maior oportunidade da sua vida. Judas perdeu. Te provo. Ele andou com a vida, escolheu a morte. Ele andou com o caminho, mas viveu num atalho. Ele andou com a verdade, vivendo uma mentira. Ele andou com o dono do ouro e da prata, mas escolheu a prata da bolsa. Ele andou com o bom pastor, mas não quis ser ovelha. Ele andou com o dono do céu e foi para o inferno. Pior que o ateu é aquele que diz acreditar em Deus e vive como se Ele não existisse. Como é que você está aproveitando suas oportunidades? Sabe? Judas me ensina muito. Então esse material vai estar ali. Passe lá e me abençoe. Acho que eu trouxe só 15 livros de cada. Passe lá e me abençoe. Lucas capítulo 15. Eu quero ler primeiro os versos 1, 2 e 3. Lucas 15. O evangelho não é de Lucas, o evangelho é de Jesus. Segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Obrigado, filho. Eu quero ler o verso 1, 2 e 3. Depois a gente vai lá para o verso 11. Eu vou fazer uma introdução rápida, depois eu entro no assunto de família. Vou ler o verso 1, 2 e 3. Vai ficar em pé esse tempo todo? Legal, tá bonito, fica aí. Todos os publicanos e pecadores, diga pecadores, estavam reunidos para ouvir quem? Lê lá o texto, para ouvir quem? Você acha que eles estavam ouvindo quem? Quem que eles estavam ouvindo? Jesus. Então beleza, então para ouvir. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem recebe quem? Pecadores. E faz o que com eles? Come com eles. Então vamos lá, os religiosos estão tristes, porque Jesus recebe pecadores e come com eles, ok? Qual que é a intenção de Jesus ao comer com os pecadores? Se tornar um pecador como eles. Não. Qual que é a intenção de Jesus? Converter eles, você concorda comigo? A única coisa que Jesus nunca se preocupou durante seus 3 anos de ministério, a reputação dele. Você nunca vai ver Jesus com problema com pecadores, é só com religiosos. Você já viu Jesus ter problema com pecador na Bíblia? Eu nunca vi. Pelo contrário, Jesus estava lá com o propósito de alcançar justamente os pecadores. Se Jesus se preocupasse com a reputação dele, ele não andava com você. Falei, tô leve. Olha o 3. Aí Jesus ficou sabendo que eles estavam chateados. Olha o 3. Então, deixa no 3. Jesus contou, diga comigo, esta parábola. Quantas parábolas Jesus vai contar? 3? Está no singular ou no plural? Ah, não, gente. Vocês sabem o que é singular e plural? Está no singular ou no plural? Quantas parábolas Jesus vai contar? Quantas? Só que ele fala da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. 3 histórias dentro de uma parábola. É uma parábola só. Uma parábola só. Quer ver? Vamos ler só um pedacinho de uma. Verso 11. E Jesus continuou. Está vendo que é a mesma parábola? Ele já tinha contado as duas. E ele continua a contar a mesma história.
Só que agora, mesma parábola. Um homem tinha 2 filhos. Próximo, vamos seguindo. O mais novo dele disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. E assim, o homem repartiu sua propriedade entre quem, gente? Está no singular ou no plural? Quem recebeu a herança? Os 2. Ok? Isso é importante. Próximo. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma terra distante, uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Próximo. Depois de ter gastado tudo, grande fome em toda aquela região, começou a passar ou padecer necessidades. Por isso foi a empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados, trabalhadores, jornaleiros de meu pai têm abundância, comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, e estando ainda de longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, o bezerro cevado, matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Você sabe que essa história não termina aí, né? Aí vem o irmão dele, mas não dá tempo de eu te... Vamos ler isso não, depois eu conto, vamos lá. Eu não sei se você já prestou atenção no final dessa história, que nós não lemos, mas o final dessa história diz que o irmão mais velho ficou muito triste com o pai, porque fez uma festa para o mais novo. Nós temos muita dificuldade de dançar com a música do outro. Muita dificuldade. Aliás, muitos querem ver você bem, poucos querem ver você melhor do que eles. E a Bíblia diz que... Tira uma mais espiritual agora. Uma com autoridade. Obrigado. Cheio de graça. Mas o pai tem 2 filhos. É interessante que o mais velho não gostou. Eu sempre fiquei triste com o final dessa história, porque toda a história de Jesus, ela termina muito bem. Ela termina tipo, sabe, a gente não espera um final feliz? A gente espera um final feliz. Agora olha essa história, eu não li o final, eu li quase chegou. Como que é o final dessa história? O pai ficou na porta, está escrito desse jeito. O mais novo, que tinha acabado de chegar, ficou dentro da casa, porque tinha uma festa, tinha um boi gordo, tinha comida. O filho mais velho do lado de fora, triste, não entrou e acabou. Que sem graça. A gente espera o final de uma família diferente. Imagina comigo o filho mais novo chegando do irmão mais velho, correndo ao encontro dele. Meu irmão, que saudade! Os 2 correm, se abraçam, e um levanta o outro no ar. I believe I can fly. E se abraçam. Aí você lê o texto assim: e viveram felizes para sempre. Final de Hollywood, não é isso que está aqui. Essa introdução é chata, mas precisa entender. O pai na porta, o filho mais velho de fora, o mais novo de dentro. O mais velho chateado, entristecido, emburrado, porque ele não queria que o pai recebesse o mais novo, porque o mais novo saiu de casa e foi pecar, ele é pecador.
E o pai está dentro da casa, sentado na mesa, comendo o bezerro cevado com o pecador. Olha a cena, o pai na porta, o mais velho de fora, entristecido, o mais novo de dentro, comendo na festa, acabou. Eu falei, meu Deus. Mas se você ler o verso 1, 2 e 3, você entende por que Jesus terminou. O pai na porta, o mais velho de fora e o mais novo que pecou de dentro da festa. É simples. Diz que Jesus estava dentro de um lugar comendo com pecadores. Ele quer convertê-los em filhos. Se eles vão ser adotados agora, são mais velhos ou mais novos? Mais novos. Lá fora chegaram os fariseus, que são os filhos mais velhos. Você está entendendo que Jesus está repetindo na história a cena que ele estava vivendo? Eu queria ver a cara dos fariseus quando Jesus disse, olha, um pastor tinha 100 ovelhas, aí ele foi atrás de uma que perdeu, aí ele ficou feliz, ele fez uma festa, e os caras estão só ouvindo. Uma mulher tinha 10 moedas, ela perdeu uma moeda, aí quando ela achou, chamou as vizinhas, aí fez uma festa, e os caras estão calados. Um pai tinha 2 filhos, e não é de ver, que o dia que o pecador voltou, o pai entrou para comer com o pecador, porque estava feliz, que estava morto e reviveu, e aí o filho mais velho ficou de fora, chateado, entristecido, não entrou, acabou a história. Eu queria ver a cara dele, sabe? Tipo assim, ele falou de nós. Eu amo a didática de Jesus, porque ele conta uma história e você entra onde você quiser. É a carapuça que serve. Por que essa história termina no ar? Porque eu preciso decidir qual dos 2 filhos eu sou. E uma das coisas mais impressionantes dessa história na Bíblia é porque ela termina na cruz. Jesus está entre 2 filhos. Um deles não arrepende não. O Senhor não é bom, desce daí, salva o Senhor, salva eu, salva todo mundo, e reclamando. Do outro lado tinha outro filho. Senhor, primeiro ele repreendeu o outro. Rapaz, você é doido? Você é pichuruco, você é biruleibe. Está escrito aqui em acrescentares. Você é doido? Você é doido? Nós cometemos erro, nós estamos aqui porque merecemos. Ele não. Aí ele olha para Jesus e diz, Senhor, o Senhor está todo deformado, desfigurado, sangrando, tem uma coroa de espinhos. O Senhor não parece rei, mas alguma coisa aqui dentro do meu coração arde, dizendo que o Senhor tem um reino. Eu fiz tudo errado, mas eu estou arrependido. O Senhor tem coragem de me levar para esse reino? Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo você vai entrar comigo na festa que eu preparei para os pecadores, que eu comprei com meu sangue. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A primeira história que Jesus conta é de 100 ovelhas. Quantas? 100. Perdeu uma. A ovelha se perdeu fora ou dentro de casa? Vamos raciocinar, uma ovelha. Ela perdeu dentro de casa ou fora de casa? Hã? Fora. Aliás, ela sabe que está perdida. Ela não sabe voltar, mas ela sabe que está perdida. Certeza. Ela não ouve a voz do pastor, ela não vê as outras ovelhas. Amiga, amiga, cadê você? Ela não vê ninguém. Ela sabe. Aí Jesus diz, uma mulher tinha 10 moedas e uma se perdeu. A moeda se perdeu fora ou dentro de casa? Hã? Dentro. Legal. Por isso que Jesus encerra contando de 2 filhos. Um que está perdido fora. E o outro? Perdido aonde? Dentro. E o que está perdido dentro é igual a uma moeda. Porque ele também não sabe que está perdido. O que está fora, a Bíblia diz, caindo em si. Quer dizer, caiu para dentro. Cair para fora é queda, cair para dentro é posicionamento.
O que está fora é tipo a ovelha, sabe que está perdido, só que está desorientado. Agora o outro está igual a moeda, dentro de casa, perdido e não está sabendo. Esse é o pior perdido que tem. Inclusive recebeu herança também. Aí a Bíblia diz que ele estava no campo trabalhando. Aí lá vem ele: pai! O pai ficou sabendo que ele estava triste, aí foi lá: vamos entrar? Não vou entrar não, porque este teu filho, não é teu filho, era meu irmão que ele tinha que falar. Dificilmente quem não é pai não sabe o valor de um filho. Não sabe. Não sabe. Esse teu filho voltou, o senhor matou o bezerro cevado. Olha o que ele disse: o senhor nunca me deu nada. Espera aí, a herança foi repartida por quem? Por eles. E ele é o mais velho, ele pegou a maior parte. Sabe qual foi a reclamação dele? Esse aí, o senhor matou o bezerro cevado, o senhor nunca me deu um cabrito. O pai disse: você é dono da fazenda, miserável. Gente, o cara é dono da fazenda, porque a crise dele não é do que ele tem, é de quem ele é. Ele disse: eu te obedeço, eu não descumpro nada, eu estou no campo trabalhando. Ele tem intimidade com a obra do pai, não conhece o pai da obra. Ele quer gastar tempo na fazenda, e o pai queria gastar tempo na mesa. Não é que você não vai servir o pai, não é que você não vai trabalhar para o pai, só que ele quer relacionamento primeiro, depois serviço. Não tem a ver com o que você faz, mas com quem você é. Pai, o senhor nunca me deu nada, nenhum cabrito. Deve ser do Nordeste, vai gostar da buchada de bode. Olha que é cabrito. O cara é dono da fazenda, que um cabrito. Um cabrito? O senhor nunca me deu nada. Agora o cara está perdido. Sabe o que ele disse? Pai, esse teu filho gastou dinheiro com prostitutas. Está na Bíblia. E eu te pergunto, os dois irmãos se encontraram, sim ou não? Os dois se encontraram, sim ou não? Sim? Aonde está escrito isso? Os dois irmãos se encontraram? Não! Como que ele sabe que o irmão gastou dinheiro com prostitutas se eles não se falaram? Ele viu no Orkut? Que é dessa época. A psicologia chama de projeção. Nós analisamos os outros de acordo com o nosso caráter. Sabe o que ele está dizendo? Que se eu tivesse saído era o que eu teria feito. Pare de julgar as pessoas pelos pecados que você tem vontade de cometer. O fato do meu pecado ser diferente do seu não me faz mais santo, só me faz mais hipócrita. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos. O menino está reclamando que não tem nada, que não tem nada. O pai disse: você tem tudo, quer dizer, você é um ingrato. Nós precisamos parar de reclamar do que não temos e começar a celebrar as coisas que Deus já nos deu. A gratidão é a memória do coração. Pastor, e o que é a ingratidão? A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. O menino está perdido. Perdido dentro de casa. E por falar em moeda perdida e menino dentro de casa perdido, a Bíblia diz que quando a mulher perde a moeda, que ela percebe, a primeira coisa que ela fez, quem se lembra? Ela acendeu a luz. Por isso que ela varreu, porque quando o ambiente está escuro, que você acende a luz, o que você vê? Sujeira. Aí ela começou a mexer, mexe daqui, limpou, procurou diligentemente, tira móveis do lugar, varre, tira sujeira, porque a intenção dela é achar a moeda, a de Deus é reorganizar a casa.
Existem perdas que Deus permite para a gente reorganizar a casa. Deus não quer destruir sua família, mas Ele precisa reorganizar algumas coisas. Tem crise que chega só para reorganizar. Quem é casado sabe, às vezes a gente está naquela briga, aquela confusão, depois vem a reconciliação. Aleluia! Oh, glória! Às vezes Deus permite uma crise, uma perca dentro de casa, porque quando Deus não muda as circunstâncias, Ele está usando as circunstâncias para mudar a gente. Deus não é teólogo, Ele é pedagogo. Tudo que Ele permite é porque Ele tem lições para te ensinar. Na escola você estuda as lições e faz a prova. Com Deus é diferente, Ele te põe na prova para você aprender as lições. A Bíblia diz que perdeu a ovelha quando achou, fez uma festa. Perdeu a moeda quando achou, fez uma festa. Perdeu o filho quando achou, fez uma festa. Não parece coincidência que tem 3 coisas perdidas, 3 coisas achadas e 3 festas? Não, e a matemática disso, eu amo. Quem é bom de matemática aqui? Valeu, filho. Deus abençoe. Deus abençoe, tá? Eu vou acreditar. Uma senhora da minha igreja disse: eu sou ótimo no português. A matemática é que me derruba. Quem não entendeu está mais derrubado que ela. Vamos ver se a turma é boa de matemática. Levantou a mão. Eu não levantava, mas tem gente que tem coragem. Se o pastor perdeu 100 ovelhas, se ele tinha 100 ovelhas e perdeu uma, tinha 100, perdeu uma. Perdeu quantos por cento? 1 de 100. 100! 1 de 100 é 1 por... Segura a menina aí que ela passou mal. De 100 ovelhas perdeu 1, então perdeu 1%. Agora eu vou te pegar. Se a mulher tinha 10 moedas e perdeu uma, 1 de 10 é 10%, gente. Tem gente falando 1 de novo. Se 1 de 100, deixa quieto. Ives, vou te ajudar agora. O pai tinha 2 filhos. Ives. Ele perdeu a metade. Perdeu quantos por cento? Ufa, que susto. Está gravando, hein? 1%, 10%, 50%. Tem gente que acha que é aleatório, 3 coisas perdidas, 3 coisas achadas e 3 festas. Você não entendeu até agora o que Deus está te dizendo? Sabe o que Deus está te dizendo? Está escrito aqui. Não interessa se você na sua família, na sua vida, perdeu 1%, 10%, 50%, ou se como na história de Jó, perdeu tudo. Sabe o que essa história está dizendo? Deus tem poder para restituir tudo. Esse ano tem festa de milagre na sua família. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Esse texto começa com perda e termina com restituição. Começa com despedida e termina em abraço. Esse texto começa com tragédia e termina em milagre. Começa com uma família destruída e termina com a família restaurada. Alguém diz: pastor, por que não tem a mãe do menino aí? Simples, é simples. É simples por que não tem a mãe, é óbvio. Porque o menino está indo embora de casa, não pode pôr a mãe. Se coloca a mãe no texto, ia gastar 60 páginas da Bíblia. O menino chegou para o pai e disse: estou indo embora. O que o pai disse? Tchau. Fala para sua mãe que você está indo embora. Jesus nem pôs, ele é inteligente, ó, não tem a mãe por isso. Esse texto, ele começa literalmente com uma tragédia, mas termina em milagre. Se esse pai estivesse aqui, ele teria uma experiência maravilhosa para contar para a gente. Porque um dia ele está em casa e do nada
Alguém que ele amou, cuidou e deu o seu melhor, chegou e disse: pai, estou indo embora. Bora. Você vai para onde? Eu não sei, vou embora. Você volta quando? Nunca mais. Imagina como é que ficou o coração desse pai. Porque a maior perda aqui não é da ovelha. A maior perda aqui não é da moeda. A maior perda aqui não é da fazenda. A maior perda aqui é do filho. Quanto custa um filho? Quanto custa um filho? Tem preço? Dá trabalho. Mas já não vende e não troca. Dá trabalho ou não dá? Dá. Pequenininho você fala: gente, que delícia, né? Que vontade de comer. Ele cresce e você fala: por que eu não comi, gente? Quem é casado aqui sabe, a criança pequena só acorda quando não pode. Né, irmão? Você que é casado aí, você sabe, você está entendendo o que eu estou falando. Do nada, gente, estou quase dando 30 gotas de Dramin para ver se... E se for adolescente? Aí não é que ele não acorda ou que não pode, ele não dorme. Outro dia eu falo. A decisão de ter um filho é a decisão de ver o seu coração no corpo de outra pessoa andando por aí. Onde estão os nossos filhos, lá está o nosso coração. Você tem noção do sentimento desse pai? Ele está com o coração sangrando porque foi esfaqueado com palavras afiadas. Mas um dia ele olhou de longe. Quem está voltando? Olha que experiência. Se ele pudesse dar para nós hoje 4 conselhos para a família, para a vida, qual seria? Primeiro, não se perca com as perdas. Você pode dizer isso comigo? 1, 2, 3. Não se perca. Você sabia que esse é o maior desafio? Porque a vida tem perdas. É não se perder com elas. Olha para cá. Quando o garoto apareceu, a Bíblia diz que o pai viu de longe. Viu de perto ou viu de longe? Se o pai viu o menino de longe, quer dizer então que esse pai está deitado numa cama, estado depressivo, virado para a parede, chorando. Se viu de longe, qual a posição do pai? Em pé. O irmão estava na fazenda fazendo o quê? Trabalhando. O bezerro está gordo ou está magro? Está gordo. E todas as vezes que cita funcionários lá no plural, servos, empregados, jornaleiros, a fazenda está funcionando. Esse pai poderia ter dito: eu tive uma perda muito grande, está doloroso, não consigo trocar o luto pela luta, então, já que eu fui ferido, foi embora, eu tranco tudo, fecho a fazenda, acabo com tudo. Se ele faz isso, se ele se perde com a perda, não tem abraço, não tem beijo, não tem história, não tem nada, acabou, não tem festa. Eu quero começar hoje com essa lição de não se perca com as perdas, te fazendo uma pergunta: quem te autorizou a fechar a fazenda? Quem te autorizou a colocar um ponto final, onde o autor da vida ainda está escrevendo? Quem te autorizou? Quem te autorizou? A vida tem perdas, eu sei. Eu estou hoje falando com pessoas e você passou por um processo de divórcio. Aliás, você nem queria vir aqui, porque você vai falar de casais, e eu não quero saber, porque meu processo foi doloroso, eu sei. E quem te disse que é o ponto final? Perdemos algo, perdemos alguém. Tem gente aqui, você está vivo aqui, a sua alma morreu aquele dia.
acabou, você enterrou, trancou a porta, fechou a fazenda, engavetou o projeto. Essa é a nossa tendência. Se você olhar nas Sagradas Escrituras, você vai ver os caras mais impressionantes, e todos eles, os grandes homens do Antigo Testamento, todos, Deus descia pessoalmente e dizia para os caras: esforça-te e tem. Bom, quer dizer, desanima não, porque eu sei que vai ser tenso. Quem te autorizou a parar? Quem mandou você fechar o negócio? Quem falou que acabou? Talvez você se perdeu com a perda, teve uma quebra. Hoje eu cuido de 90 casais de pastores, a metade deles teve a sua igreja fechada na pandemia. Chegaram todos arrebentados, decepcionados, frustrados. É muito difícil recomeçar depois de um processo de perda. Eu olho para o texto e vejo um homem em pé, tem razões para se prostrar, mas está em pé. Deus me trouxe para lhe dizer: não coloque um ponto final onde o autor da vida está escrevendo. Chegou a hora de Deus te ajudar a trocar o luto pela luta. Deus não desistiu, não desista do que Ele não desistiu. Assim diz o Senhor: eu ainda tenho planos grandes, projetos grandes e coisas extraordinárias para a sua vida. 2024 é ano do recomeço na sua casa e na sua família. Deus fará o milagre. Não se perca com as perdas. Segundo, quer um segundo conselho dele? Não feche a porta. Você pode dizer comigo? 1, 2, 3. Não. O menino foi para o chiqueiro. Tudo certo. Está lá, inveja de porco. Eu gosto de Jesus contando história, porque Jesus colocou o menino abaixo dos porcos. Tinha comida para porco e para ele não. Ele lembrou de quem quando ele estava lá? De quem ele lembrou? O menino, quando ele estava no chiqueiro. Ele lembrou de quem? Do pai. Aí o texto diz assim: não sei se eu volto, não sei se a porta está aberta, não sei se meu pai me perdoa, não sei se... É assim que ele disse? Ele falou: não, meu pai é bom até com funcionário. O homem é top. Sabe o que ele está dizendo? Meu pai deixou a porta. Será que ele conhece o pai? Ele não está falando da reputação, ele está falando do caráter do pai. Meu pai deixou a porta. Olha para cá. O menino tentou fechar a porta. Tentou. Primeiro porque ele saiu de casa. É errado sair de casa? É errado sair de casa? Não, tem que sair. Para estudar, para trabalhar. Não tem que sair para estudar, para trabalhar. Inclusive tem pais aqui que estão orando: Senhor, em nome de Jesus, leva. Já tem 30 anos, Senhor. Em nome de Jesus. É, porque tem jovem que ele só não morre de preguiça porque ele tem preguiça de morrer. Se você colocar ele para olhar 2 tartarugas, uma foge. Ó Deus falando aí, ó. Não é errado sair de casa. Olha para cá. Qual o problema desse garoto aqui? Te provo que ele fechou a porta. Ele saiu na hora errada. Saiu na hora errada. Por que ele acabou com a herança dele? Porque a Bíblia diz que a herança fora do tempo não é bênção. Deus não te dá uma bênção que você não consegue suportar. Para de insistir, espera. Saiu na hora errada, do jeito errado e com a motivação? Qual o destino de quem sai de casa com a motivação errada, do jeito errado? Qual o destino? Qual o destino? Qual o destino? Chiqueiro! Quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe? Chiqueiro. Porque Efésios capítulo 6 repete um texto do Decálogo, Êxodo 20. Quem honra pai e mãe, não é quem obedece.
é quem honra, é outro princípio. Obedecer é fácil, honrar é que é difícil. Quem honra pai e mãe vive bem e vive muito. Quem não honra, morre. Pastor, por que ele não morreu? Porque um dia ele disse assim: levantar-me-ei e não vou voltar para minha casa, eu vou voltar para o meu pai. Por que ele não quer voltar para casa? Por que ele quer voltar para o pai? Porque ele deixou o pai por causa de coisas. Ele não quer mais coisas, agora ele quer o pai. Por quê? Porque ele sabe que quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto. Ele tentou fechar a porta. Primeiro, porque do jeito que ele saiu. Segundo, ele olhou para o pai e disse assim: eu tenho um jeito diferente de pregar, mas é Bíblia, tá? Aí ele falou assim: pai, eu quero a minha parte da E. A minha parte da E. A gente recebe a herança de quem está vivo ou de quem está morto? Se ele pediu herança para um pai vivo, o que ele está dizendo para o pai claramente? Para mim, o Senhor morreu. Olhe para cá, diga assim: ele matou o pai no coração. Aí quando ele voltou, o pai disse: gente, eu estou feliz. Ele voltou. Vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto. Porque quando você mata alguém no seu coração, quem morre é você. Estou esperando para você digerir. Eu estive numa cidade chamada Stratford, na Inglaterra. Entrei na casa de um cara chamado William Shakespeare. Quando você entra na casa do Shakespeare, está escrito na parede assim: guardar ressentimento é como beber veneno, esperando que o outro morra. Você não pode fazer do seu coração um aterro sanitário. Me encare, porque isso é sério, olha para mim. Escute, você não é obrigado a conviver com pessoas que te feriram, ok? Nem sempre isso vai acontecer. Só que você não pode também fazer do seu coração um cemitério, um aterro sanitário. Não pode. Diga comigo: perdoar. É fácil. C.S. Lewis disse: o perdão é uma ideia linda e maravilhosa, até que você tenha que perdoar alguém. Na teoria é maravilhoso, porque quando você vai perdoar, a pessoa realmente, ela não merece. Olha para cá, Deus olhou do céu e disse: o povo está corrompido. Pecado, Deus olhou e disse: pecado, pecado, morte, pecado, pecado. Deus olhou e pecado, pecado. Deus disse: eu tenho a solução para o pecado. Eu tenho a solução para quem caiu, para quem errou. Eu tenho a solução. Deus me ensinou a solução para isso: sacrifício e perdão. Não tem outro jeito. Não existe relacionamento sem perdão. A gente tem que se perdoar todo dia. Todo dia, todo dia. Até porque família é a união de vários pecadores. Se só tem o casal, são 2 pecadores. Se tem um filho, é 3 pecadores. Se tem 2 filhos, então são 4 pecadores. Se tiver um pet, é mais um pecadorzinho. Escute, diga de novo: perdoar. Você consegue olhar na minha mão aqui? Perdoar. Vamos colocar lá na etimologia da palavra? Perdoar. Perder no ar. Perdoar é deixar voar. E falar que perdoou é fácil. Tem gente que fala que perdoou, mas sabe o que eu gosto aqui no texto? É que quando o menino chegou, o pai pôs uma sandália. Pôs o quê? Quem é que ficava descalço em casa? O filho ou o escravo? Todo escravo trabalhava descalço.
Estou falando de cultura do hebreu. Quem é que tinha sandália? Filho. Tem gente que fala que perdoou, faz uma festa, mas não calça a sandália no outro. Está em casa, mas é escravo. Fica remoendo o que fez. Aí machuca um, machuca o outro. E aí, no âmbito da família, o clima fica tenso. Vive, olha, deixa eu te falar o que é perdoar. Rasgar a promissória para eliminar as cobranças. Calça a sandália e deixa o outro livre. Porque quando o outro voar, é o peso que você tira. Porque quem não perdoa, dorme com o inimigo todos os dias. Se fosse fácil, nenhum casamento acabava, nenhuma família era destruída. É difícil, é terrivelmente difícil. Só Deus pode nos ajudar. Olhe para cá, olha quantas perdas. Perdeu ovelha, perdeu moeda, perdeu filho, perdeu dinheiro. Diga perda. Se você pegar no português a palavra perda e diminuir, chama diminutivo. Qual que é o diminutivo de perda? Perdinha. E o aumentativo de perda? Perdão. Perdão é uma perda grande. E a gente não quer perder. Está na hora de deixar voar, para você não ficar doente, para você não ter doenças psicossomáticas. Nenhuma família será saudável sem o perdão. Precisei perdoar a minha esposa no início do relacionamento. Ela precisou me perdoar quando por 2 anos eu não quis mais pregar, fui viver de trabalhar numa empresa, não queria mais saber do evangelho. E aí o perdão, ele existe para trazer a rocha, a solidez, a argamassa do relacionamento. O menino tentou fechar a porta, mas sabe o que eu gosto? Ele está no chiqueiro, está tudo errado na vida dele. Mas ele disse, eu quero voltar para o meu pai. Porque na casa do meu pai tem abundância de pão. Sabe o que ele está dizendo? Meu pai é bom até para funcionário. Diga comigo assim, meu pai é bom. Isso está registrado na cabeça dele. Ele está no lixo, ele está errado, está fazendo tudo errado. Mas aqui ficou registrado algo da convivência. Meu pai é. O que as pessoas que convivem com você podem falar de você quando você não estiver? Tem um rei da Bíblia que a Bíblia diz assim, morreu sem deixar saudade. Não tem como eu falar para minha esposa da minha reputação, ela não está nem aí. Lá em casa não tem pastor, não tem bispo, não tem Jesus Júnior, não, lá em casa é eu, o Zé. É lá na sua casa que sua mulher briga com você, seus filhos obedecem, cachorro te morde, é em casa. Lá você é só mais um, irmão. É na sua casa que quando você sai do banheiro, a coisa ficou tão terrível que nem você quer voltar lá. Tem que pôr uma caveira na porta. Perigo, não é o riscar um fósforo lá dentro. E dependendo, explode ainda. Família. O menino está dizendo, meu pai é top. Quem sabe se eu sou pastor não é você, é minha mulher. Quem sabe se eu sou realmente o que eu falo, são meus filhos e não a minha igreja. Eu posso ser um poeta no púlpito e um coveiro em casa. A distância entre o que eu prego e o que eu vivo revela minha essência, revela meu caráter. Eu amo pregar para casais, principalmente quando a minha mulher não está, é maravilhoso. Porque às vezes eu falo uma coisa bonita demais, ela me dá uma olhada de óculos assim. Tipo, que lindo, né? E quando eu erro uma vez no ano, muito raro. Ela traz o meu livro de casais e fala, lê a página 62 aqui, por favor. Aqui. Foi você que escreveu. Esse dia eu estava pensando no meu velório. Estava pensando lá. Eu lá no caixão. Todo cheio de flor. Cheio de gente falsa lá em volta. Né? O pastor Tiago estava lá. Não, ele é dos gente boa. É porque eu emendei a história nele. É dos gente boa. Tem vocês são maldosos demais.
Eu fiquei imaginando os irmãos mandando mensagem para minha esposa. Eu acho ela linda, maravilhosa, novona. Minha esposa tem a minha idade, mas ela tem cara de ter 15 anos a menos. Aí eu fiquei imaginando os irmãos: querida, precisava de um ombro para chorar. Eu quase ressuscitei de pensar. Fiquei imaginando ela em volta do caixão chorando: Senhor, recebe ele na mesma alegria que eu me despeço dele aqui, Senhor. Obrigado por esse livramento. Pastor lá em Goiânia foi fazer um velório. Todo pastor que vai fazer velório fica elogiando o defunto, né? Não sei porquê. Também, por pior que seja, o pastor fala: morreu essa miséria, graças a Deus. Não vai falar. Aí o pastor lá falou: está aqui um homem bom, né? Um homem de Deus, um homem crente, bom pai, bom marido, bom filho. A viúva parou de chorar. Chamou o filho dela e falou: vai lá no caixão, vê se é seu pai que está lá. Quem não te conhece, tá com dó, irmão? Leva para você, ué. Por mais que o garoto tentou fechar a porta, a única consciência que ele tinha: a porta ficou aberta. Newton disse que o homem constrói mais muralhas do que pontes. Casamento é construção. Divórcio também é construção. Ninguém separa da noite para o dia. É uma construção. Apesar da internet estar romantizando, põe a foto preto e branco. Aí vem um texto: a gente se ama, a gente se gosta, está tudo bem, a gente se respeita, a gente se admira, somos felizes, porém vamos nos separar. Ah, para, gente. Você acredita? Quem já passou por isso sabe. É assim? Ah, para. O divórcio é uma construção. Tem divórcio que começa no namoro. Casamento é construir pontes. Divórcio é construir muro. Uma palavra, um tijolo. Um gesto, uma argamassa. Um silêncio, um tijolo. Quando você vê. Será que na minha casa estou construindo pontes, laços ou muro? Espírito Santo me inquieta a falar sobre isso, porque a maioria de nós não tivemos boas referências de família. Eu sei. Minha mãe conheceu meu pai na cadeia. Na minha adolescência, eu passei minha adolescência inteira vendo meu pai bebendo, fumando e brigando com a minha mãe. Eu vi isso. Não sei que gosto tem uma cerveja. Nunca pus um cigarro na boca. Minha mãe conheceu meu pai na cadeia. Meus filhos me conheceram no altar. Mais importante do que quem foram seus pais é quem serão os pais dos seus filhos. Deus está te dando a oportunidade de mudar a sua geração. Nossos filhos não nasceram para ser escravos, nasceram para ser promessa de Deus. Nossos filhos não nasceram para o inferno, nasceram para ter o nome escrito no livro da vida. Ninguém vai tocar na nossa casa e na nossa família. Deus escolheu a Ives em Vila Velha para mudar a história dessa cidade. A próxima geração de filhos será saudável, poderosa, abençoada e cheia de Deus. Não fecha a porta. E eu vou terminar. Eu gosto da falsidade do pessoal aqui, amém? Em 1 hora, não, tem 50 minutos que eu estou falando. Quer mais um conselho desse pai? Realmente é o caminho para o final. Envolva sua família com a graça. Pode dizer isso comigo? 1, 2, 3. Envolva
O coração da graça pulsa em Lucas 15. O que eu vejo aqui? Graça. Só graça. Olha para cá. Quando o menino chegou, o pai perguntou: cadê o dinheiro? Onde é que você estava que você fez? Perguntou? Quem faz uma festa sem cobrança, sem nada? Isso é graça. Quando o menino chegou, o anel estava pronto, a sandália estava pronta, o vestido estava pronto, o bezerro estava gordo. Isso é o quê? Graça. No chiqueiro ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem abundância de quê? Quem se lembra? Lá tem abundância de quê? Lá tem muito o quê na casa do meu pai? Diga: pão. Lembra disso? Gente, eu estou aqui morrendo de fome, e na casa do meu pai tem muito? O que ele quer? O que ele quer? Diga: pão. O que ele quer? Quando ele chegou, o pai disse: vamos comer churrasco? De pão para churrasco, irmão. Porque escravo come pão também. O que você faz te dá direito a pão. Quem você é te dá direito a pai. A gente pensa tão pequeno, irmão. Só quero pão. Que pão, irmão? Você é filho do dono. Isso é graça, diga graça. É o que eu não mereço. Pai, eu não mereço ser filho. Não mereço. Fiz tudo errado, eu quero ser servo. A palavra servo aqui no grego é doulos, escravo. O escravo trabalhava descalço ou calçado? Pai, eu quero ser escravo, eu quero ser doulos. O pai disse: traz uma sandália aí para mim. Eu quero pão. Traz o bezerro. Sabe o que o pai está dizendo? Você pode nunca mais querer ser meu filho, mas eu jamais deixarei de ser o seu. Nada que você faz altera o amor de Deus pela sua vida. Diz que o pai correu. O pai fez o quê? Correu. Por que ele não andou? Porque ele tinha que correr. Jesus faz questão de falar que um pai está correndo, porque um homem nessa época, dessa idade, não corria. Não pode, é desonra. Como assim, pastor? Eles usavam vestido, e vestido longo. As irmãs que já usou vestido longo aí, para correr, o que você tem que fazer? Mostrar as pernas. Isso é tão sério que em Levítico está escrito assim, que o sacerdote deveria subir no altar, numa escada, por trás, para não mostrar a sua vergonha. Qual era a vergonha? A batata da perna, só isso. E o pai correu. Imagina. Sabe o que ele pensou? Esse menino deve estar numa vergonha, né? Coitado. Fez o que fez, estava todo mundo olhando, lá. Aí o pai pensou: se eu me envergonhar, eu tiro os olhos dele. Eu sou pai, eu sou maior. Vai todo mundo olhar para onde? Para mim. O pai se fez vergonha. Você conhece alguém que se fez vergonha por nós? Filipenses 2, capítulo 6. Sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte de cruz. Pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E olha aqui, quando eu caio na lama, no buraco, Jesus não manda corda, ele desce. Porque quando ele chega na minha lama, não é ele que se contamina, é eu que me purifico. Ele ainda senta para comer com pecadores. Graça. O texto diz que ele correu e beijou. Agora eu vou te contar um negócio que não tem na Bíblia. Não tem, só na minha. Acrescentares, perto de Heresiastes.
Não tem, eu vou inventar. Quando o pai foi correr, o servo disse para ele: o senhor vai correr, passar uma vergonha para esse moço? Vou dar uma notícia para o senhor que vai te deixar estarrecido. Não tem na Bíblia, eu estou inventando. Vou te dar uma notícia. O senhor é hebreu, o senhor é judeu. Esse menino deve ter saído do território de Israel. Ele deve ter ido para uma terra longínqua. Porque em Israel não tem porco. O senhor é hebreu. Essa notícia vai sacudir o senhor. Seu filho amado levou herança. Todo mundo que foi encontrar com ele diz a mesma coisa. Está descalço, com roupa velha, e tem um negócio que eu preciso falar para o senhor. É constrangedor, mas ele está fedendo porco. Está o quê? Fedendo porco. Correu, lançou-lhe ao pescoço, e é graça ou não é? O pai está dizendo: está fedendo, mas é meu. Está descalço, mas é meu. Quando nós menos merecemos ser amados, é quando nós mais precisamos. Amar o cheiroso? Colocar no colo quem nunca te traiu? Fazer uma festa, quem vai fazer uma festa para você? Abençoar com um anel aquele que nunca te deu prejuízo? Não, isso o ateu faz. O Evangelho me ensina a fazer pelo outro o que ele nunca fez e nunca fará por mim. Sabe como é que chama isso? Graça. Eu e você fomos alcançados pela graça. Em 2018, eu fiquei 10 meses de 2018, 2019, pedindo a Deus para me matar, porque eu estava depressivo e eu não queria viver, era para eu estar morto. Tem gente aqui que não tinha nenhuma expectativa e nem esperança. Quem era você 10 anos atrás, 15 anos atrás? Gente com a família destruída, financeiramente destruído. Aí Deus te achou, escreveu o seu nome no livro da vida. Ele te comprou, Ele te abençoou, mudou sua história, te alcançou com a graça. Qual é a ordem de Deus hoje? Que essa graça que nos alcançou, a gente transborde ela. Escute, levante sua mão direita, eu preciso profetizar. Em 2024 vai ter tanta graça de Deus em você, o amor de Deus em você vai ser tão pungente, tão forte, que as pessoas serão salvas só pela graça que te alcançou. As pessoas perto de você serão alcançadas e transformadas somente pela graça de Deus que vai estar em você. O amor de Deus em você vai ser tão poderoso e tão forte, que eu profetizo em nome de Jesus, antes do final do ano, você vai dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer mais um conselho desse pai? Faça o melhor para a sua família. Esse pai aqui representa Deus, né? Você acha que ele fez o melhor? Fez. O menino tinha tudo. Olha para cá. Isso é importante para algumas pessoas. Esse menino tinha tudo. O pai fez o melhor. Olha para cá. E apesar do pai ter feito o melhor, o menino foi embora. Por melhor que você seja, nem todo mundo vai ficar na sua vida. Para de reclamar de gente que foi, comece a celebrar quem está chegando. Tem gente que volta, e tem gente que não volta. Para de se culpar. Para. Não planeje o seu futuro com quem te considera passado. Tem gente que não faz parte do novo ciclo. Agora, apesar da perda, aprenda com esse pai. Tudo bem, vai ter perda. E aí eu não vou me dedicar, não vou fazer o melhor porque eu vou perder. Não, a visão do Evangelho é essa.
Se vai embora, se vai ficar? O que Deus disse a respeito dele mesmo? Se você for infiel, Deus disse, eu vou permanecer fiel. Por quê? Porque é uma questão de caráter. Eu não posso negar a mim mesmo. Não tem a ver com o que as pessoas fazem. Tem a ver com o que você faz com o que elas fizeram. A gente tem uma facilidade de fazer o melhor para povo que a gente nem conhece. Como é que a gente trata a gente? Na rua. Bom dia! Olá, graça e paz. Tudo bem? Como vai? Fora de casa é por favor, obrigado, com licença. E em casa, sai! A gente, olha para mim, a gente come estresse na rua, come estresse do trânsito, come estresse do trabalho e vomita onde? Em casa. A gente confunde intimidade com desrespeito. No planeta Terra, qual a pessoa mais capaz de conseguir ferir minha esposa com palavras? Quem? Por quê? Porque a família torna a gente vulnerável. A gente sabe o que é que fere o outro. Ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. Por isso só pronuncia uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Tem mulher que trata melhor o cachorro do que o marido. Encarna a mamãe, sim? Ah, cadê a mamãe? A gotinha, mãe de pet, gotou de mamãe. E o marido? Seu cachorro. Tem homem que ele tem mais carinho com o carro do que com a esposa. A irmã não resistiu. Tem mulher que parou de passar perfume, está passando gasolina. Olha para mim aqui, eu preciso encerrar, que já esgotou aqui muito meu horário. Olha para cá, olha aqui. Pastor Josué Gonçalves, meu pastor, ele contou uma história, eu pedi ele para contar ela aconteceu de verdade, no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Eles trocaram o nome das pessoas da família para não comprometer, mas foi o pai da família que contou para ele. Me dê 5 minutos. Seu Jacó, casado com a dona Joana, tinha 2 filhos, o Ricardo, de 11, e o Júlio, de 9. Depois da escola, final da tarde, os 2 irmãos estavam brincando, o pequeno Júlio, de 9, o Ricardo, de 11, brincando de bola. O mais velho jogou a bola para o mais novo. O pequeno Júlio parou a bola, colocou a mão na cintura, olhou para o Ricardo e disse: mano, sabia que eu te amo? E jamais quero me separar de você. Aí você sabe como é que é pré-adolescente. Ele ficou meio com vergonha, falou: mano, para de falar essas coisas, velho. Imagina a galera da rua escutando 2 homens, me te amo. Vacila não, cabeção. Isso não é coisa que fala, não. Olha o que o menino aprendeu. Joga a bola. Ele foi brincar. Seu Jacó chegou às 19 horas. O estresse aqui. Sabe quando falta só uma gota no copo? Aqui, ó. Quando ele chegou, o pequeno Júlio veio correndo, pulou no pescoço dele: papai, 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 sabia que eu te amo, jamais quero me separar do senhor. Seu Jacó disse que ele desceu o garoto e falou para ele 2 coisas, um macho, um homem de verdade não faz: não chora por causa de besteira e não fala essas bobagens. O homem fica falando essas e aí, aquilo subiu na cabeça dele, ele começou a estressar e começou a falar alto, a gritar com o menino. E ele ficou todo apavorado, saiu correndo. Aí ele passou da cozinha e foi para o quarto. Aí agachou sobre os seus calcanhares e foi chorar. Dona Joana percebeu que ele passou, chamou o Ricardo, o mais velho, e disse: vai lá ver o que foi que seu irmão, porque seu irmão está chorando, aconteceu, caiu alguma coisa? O Ricardo: não, meu irmão só está estranho. Só que mãe conhece a gente. Você já tentou chegar na casa da sua mãe, um dia que você está mal, fazendo de conta que você está bem? Ô mãe, e tá, não sei o que, ela dá uma olhada assim: você não está bom, né? Mamãe é. Se uma mãe tiver 20 filhos, um deles, a hora que chega em casa, abrir o portão, jeito de entrar, de pisar, de chegar, de costa, ela fala: fulano chegou aí. Mãe
é a arca que Deus construiu para salvar os filhos dos dilúvios da vida. Vai lá na porta do presídio, vê quem é que está na fila. Vai no leito de hospital. Eu tenho 48 anos, minha mãe disse: você viu meu menino? Mãe. Dona Joana correu, você caiu? Ele olhou para ela e disse: não, mãe, não caí não, eu queria falar um negócio para a senhora, chorando. A senhora sabia que eu te amo, eu jamais queria me separar da senhora. Ela apertou ele no peito assim: a mamãe também te ama muito, a mamãe nunca vai se separar de você e tal. E colo de mãe e remédio, era 9 horas. Ela deu um lanche para todo mundo, fez todo mundo dormir. Meia-noite ela acordou, estava todo mundo dormindo. Ele acendeu a luz, ficou olhando para o Ricardo, para o irmão. Deixou a luz acesa, foi no quarto dos pais, já estavam dormindo. Acendeu a luz, ficou contemplando os pais. Seu Jacó acordou com aquela luz e disse: menino, você está doente, o que você tem? E começou a brigar. A dona Joana disse: calma, amor, é coisa de criança, não, esse menino está normal, tem alguma coisa aí. E virou aquela confusão, ele apagou a luz, saiu correndo e deitou. E por causa disso, todo mundo atrasou no outro dia. No outro dia, todo mundo atrasado, seu Jacó correndo, colocando um sapato no pé, a dona Joana fazendo ali o café, o Ricardo colocando as coisas da escola na mochila e o Júlio dormindo. Seu Jacó já foi, tá vendo? Fica essas coisas, eu já falei, agora eu venho aqui, aí atrasa todo mundo, puxou a coberta, acorda garota, acorda. E ele dormindo, quietinho, pequeno Júlio dormindo. Pequeno Júlio estava inerte. Pequeno Júlio estava frio. Pequeno Júlio está morto. Seu Jacó disse que a primeira coisa na cabeça dele, a primeira coisa: papai, eu amo o Senhor. Ele cai de joelhos. Dona Joana está lá na cozinha e começa a escutar seu Jacó gritar: eu também. Ei, Jacó. Oh, Jacó. Ei. Você está falando com quem? Você está se declarando para? Acabou. Os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. A gente deixa para pôr no colo depois. A gente deixa para ligar a gente, para pedir um perdão outro dia. A gente vai postergando a vida e a família e vai deixando, e orgulhosamente vamos deixando de viver o Evangelho e a graça. Dona Joana correu, ouvindo o grito, o Ricardo também. Quando todos chegaram, tinha um bilhete na mão do Júlio, estava assim. O Ricardo pegou o bilhetinho e leu: Deus falou comigo num sonho. Ele me disse que a gente ia separar. Eu falei: Deus, eu não quero separar. Mas no sonho Deus disse: vai acontecer. Mas eu gosto da minha família, eu vou ficar com saudade, vai acontecer. Como eu estou com medo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei. Eu quero dizer umas coisas. Ricardo, nunca se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, você é a melhor mamãe do mundo. Papai, o senhor de tanto trabalhar, esqueceu de viver, esqueceu de me amar. Eu amo todos vocês. Júlio. Quando eu chegar ao céu, Deus não vai me perguntar quantos países eu fui, quantas mensagens eu preguei. Deus não vai pedir meu contra-cheque, meu extrato da minha conta. Ele não vai perguntar quantos cursos eu fiz. Tudo isso é importante, mas acho que Deus vai olhar no meu olho e falar assim: cara, eu te dei herança. Às vezes Deus coloca pessoas difíceis de serem amadas ao nosso lado, para ensinar a gente a amar. É um afiando o outro. Você vai sair daqui hoje decidido a quê? A ouvir uma mensagem engraçada, um pastor divertido e está tudo certo. A Bíblia diz: não sede ouvintes, praticantes. Antes de você se preocupar com o que você não entende da Bíblia, preocupe-se com o que você entendeu e não está praticando. Tem que praticar. Se você fizer tudo isso, sabe o que esse pai vai te falar? Prepare-se, porque vai ter uma festa.
Quando o menino chegou, tinha anel. Mas por que tinha anel? Porque o pai sabia que ele ia vender o dele. Só filho usava anel. Sandália no número do garoto, estava pronto. Vestido. E o que mais me impressiona, porque o texto não diz que tinha um bezerro gordo. Está num artigo definido, escrito, e o bezerro, aquele. O pai preparou um bezerro para esse dia. Pastor, por quê? Porque o pai sabe a data da festa. Deus me trouxe para te dizer, pode comprar sandália, pode comprar o anel, e a partir de hoje, pode começar a engordar o bezerro. A restituição de Deus está chegando para a sua vida. A restituição de Deus está chegando para a sua casa e para a sua família. Prepare-se para viver o melhor ano que você já viveu. Será tão extraordinário, e é pela graça, não é pelo que você merece. Deus decidiu fazer algo pela sua casa, em nome de Jesus. Coloque-se em pé. Desculpa o horário aí, meu Deus, quer nem olhar no relógio. Pastor Vitor, se o senhor for assistir isso aí depois, me perdoe. Meu amigo, me perdoa, minha amiga. Você me gusta. Hoje, vou chamar ninguém aqui na frente. Hoje você vai orar por alguém aí. Pode ser pela sua casa, pela sua família. Se a sua família não está aqui, alguém vai orar com você. Tem gente que não está precisando nem de oração, sabia? Está precisando de um abraço. A Bíblia diz assim: e enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Eu queria que você se aproximasse de alguém. Tem como diminuir as luzes um pouquinho? Aproxime-se de alguém aí, por favor. Comece a orar por essa pessoa.